E aí, o que ele disse para um aliado dele ontem à noite, a hora que foram, pô, e aí, tá tudo bem e tal, ligam, né? O ministro disse isso que tá aí na nossa tarja, empurrado, eu não saio, estão me subestimando. É o bastidor que eu vou contar agora para vocês. Eu fiz questão de antecipar aqui com o Fernando Nakagal. Eu fui a campo porque, gente, fritura a gente vê muito, o fogo amigo a gente vê muito em política, é um pouco do que vive a política. Por que José Múcio Monteiro foi parar nessa situação? Porque, bom, ele assume... É questionado, ele assume qual é o perfil do Múcio. A gente falou para vocês assim, foi o primeiro ministro a ser escolhido pelo Lula. O Múcio é um apaziguador. O Múcio é um homem de causo, contado, baixinho, de falar educadamente, de a crise entrar no gabinete dele grande, sair pequena, ele vai acalmando, aparando as arestas. É a formação do ministro da Defesa. É assim que ele trabalha há décadas. Ele estava fora da vida política. Lula foi buscá-lo. Vem pra cá que eu preciso de você. E eu contei esse bastidor pra vocês, né? Eu encontrei na posse, da festa da posse, lá onde eu estava trabalhando, né? Com o ministro e falei, ministro, vim cumprimentá-lo, parabéns. Ele falou, parabéns não, minha filha. Nesse cargo onde eu estou, você me dá boa sorte. Por quê? Porque foi buscado para assumir o cargo mais espinhoso. Nesse perfil dele, Múcio vai falar sobre os acampamentos golpistas. E aí o Múcio fala, ó, gente, eu conheço amigo, tenho parente lá também, deixa a democrática manifestação. Por quê? Porque ele estava trabalhando com um acordo com a cúpula das Forças Armadas de desmontar tudo isso domingo à noite. Veio a manifestação golpista, eles saíram dos QGs, chegaram sem ônibus. Eu contei esse bastidor para vocês. Múcio se sentiu traído, porque foi no sábado só que ele foi avisado peremptoriamente da chegada, desse adensamento na frente do QG do Exército. E, bom, a cobrança começou muito forte. Como que deixou? Por que não tirou? Por que não tirou? Muito por conta desse discurso. Esse era o jeito dele. E aí, José Múcio Monteiro tinha dito já nas últimas conversas com integrantes do primeiro escalão, se referindo ao próprio Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse o seguinte, né? Presidente, o senhor me colocou aqui para apaziguar. Se for para brigar, coloque outro. Por quê? Porque o estilo dele é diferente. É de aos poucos ali. Mas, gente, a fritura ficou tão grande que André Janones, um aliado do Lula, foi às redes sociais dizer, não, o Múcio está pedindo demissão nesse momento. Todo mundo apurou, eu mesma enviei uma mensagem, escrevi para o ministro, ele responde e fala, não é verdade. Hoje eu fui apurar as conversas. E aí, Múcio, ontem, está ciente da fritura, ela não está só entre os aliados do Congresso Nacional do Lula, ela está dentro do governo, no primeiro escalão, e Múcio, aos amigos dele, aos aliados dele, respondeu assim, empurrado, eu não saio, eles estão me subestimando, eu não conheço o Lula de ontem, minha amizade com ele não é nova, é a amizade velha. Se o presidente quiser, saio. Dessa forma, não. Eu conheço a política, vou fazer a política. Empurrado, não vai rolar. A fritura, a temporada de fritura está inaugurada. A resposta do Múcio Monteiro, a quem falou com ele com ar de bastante sinceridade, é essa. Empurrado, amigos. Não vai rolar. Vem pra cá, Larissa Rodrigues, Yuri Pita e Leandro Rezende. Eu achei a frase sensacional, cara. Você me desculpa, empurrado, eu não saio. Eu achei forte, inclusive, né? Tá ciente, a fritura, a briga é dentro do governo e é no primeiro escalão. O André Janones entrou de gaiato no navio falando muito, acabou expondo de uma forma que o ministro não precisava. E aí, por fim, só a análise, tá? A saída do ministro da Defesa, a queda do ministro da Defesa no meio dessa crise seria um tiraço no pé. E Lula pode ser tudo, goste-se dele ou não, mas ele não é burro. Lula não vai entregar para as pessoas, justo na área mais sensível, que está sendo aí, ó, cutucada, manietada pelos discursos radicais nas redes sociais, pegar e deixar desguarnecido isso, mostrar fragilidade. Isso não vai ocorrer e seria um desastre nesse momento. Eu quero começar ouvindo o Yuri Pita. Pois é, Dani, o Lula não é burro e o Múcio não é ingênuo, né? É exatamente isso. E seria totalmente um desastre ter uma saída desse tipo de um dos primeiros integrantes da equipe que foram indicados por Lula e numa área tão sensível
quanto o Ministério da Defesa depois de tudo que aconteceu ao longo do governo Bolsonaro e de todo o retrospecto do PT na sua relação com as Forças Armadas, em especial depois da criação e da divulgação do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que foi um dos estopins para essas fricções aí, para tantas arestas na relação entre os militares e o Partido dos Trabalhadores. Todo esse episódio, no fundo, é isso. Quem acabou ficando mal nessa cena toda, ao fim e ao cabo, foi o deputado André Janones ao jogar para as redes algo que não tinha nenhum tipo de concretude no momento em que ele postou isso e que só expõe a situação dentro de um governo que está há 11 dias no cargo e enfrentando uma situação tão difícil para a institucionalidade brasileira como os episódios, aí, todo o rescaldo do vandalismo, do golpismo de 8 de janeiro. Gente, duas coisas, né? Assim, a coisa da amplitude, né, do Múcio e do bom relacionamento aqui, né? Eu estou falando com o Bruno Araújo, ele está nos assistindo. Obrigada pela audiência, deputado. Bruno Araújo era presidente do PSDB, né? José Múcio é um diplomata na política, tem de todos nós todo o respeito. Um pouco sobre essa imagem que ele construiu ao longo de décadas e da amplitude. Por isso, inclusive, Lula o escolhe, né, para o posto onde ele está, porque ele circula muito além das fileiras do PT, a ponto de ter um homem de oposição, né, fazendo ali um registro do respeito a ele. Leandro? Dani, quando aconteceu a crise, né, a crise ainda não terminou, né, mas o dia da crise ali, a gente foi colher as avaliações no dia seguinte para ver, fui conversar, por exemplo, com a direção nacional do PT, né, a gente tem até um tema que acabou sendo lateral, mas o PT oficialmente divulgou um documento fazendo uma avaliação sobre tudo isso, o que eles esperam daqui para frente. E aí, das pessoas que elaboraram esse documento, consegui falar com duas delas que me disseram o seguinte: olha, o ministro Múcio, ele sai com um pouco da imagem arranhada desse caso, mas não tanto, não a ponto de se cogitar a saída dele do cargo. Fato é que nessa pressão das redes sociais, tão logo ele tomou posse do Ministério da Defesa e falou que as manifestações lá na porta dos quartéis elas eram democráticas, estou até aqui vendo a frase exatamente para não cometer nenhum equívoco, mas ele diz, né, que falou em espírito conciliador, disse que tinha parentes acampados por lá e tudo, e isso pegou mal para um setor de apoiadores do Lula, né? Então, desde que tomou posse, ele está nessa fritura. Aí vem o André Janones, que, enfim, tem esse jeitão nas redes sociais, espalha isso, e isso contribuiu para esse processo que está descartado. A outra pessoa também, né, que teve a imagem um pouco arranhada por conta dos eventos todos que a gente viu, foi o Flávio Dino, mas também já se tem uma avaliação de momento, as mesmas fontes com quem falei, de que já conseguiu contornar e já está tocando normalmente no Ministério da Justiça. Não vai ter substituição, portanto, agora, né, normal, não vai ter substituição agora e os dois seguem aí para resolver esse pepino, né, porque a crise física, ela está superada, mas certamente vem mais coisa por aí, tem o Anderson Torres, tem Bolsonaro, enfim, muita coisa ainda para os dois certamente terem que administrar.